Variações entre os indivíduos e suas respostas aos fármacos. O trabalho será ministrado pela Amanda, Bruna, Emília, Felipe, Lavínia, Natália e Sheila. A variação inter- ou intraindividual é substancial. As variações podem ser causadas por diferentes concentrações do fármaco nos locais de ação ou pelas diferentes respostas à mesma concentração. A variação está dividida em dois tipos. A farmacocinética pode ocorrer devido à diferença de absorção, distribuição, metabolização e excreção. E a farmacodinâmica diz respeito à ligação ao receptor. Em geral, a variação é quantitativa, no sentido de que o fármaco produz um efeito maior ou menor, ou age por um período de tempo, longo ou curto, mesmo excedendo qualitativamente o mesmo efeito. Os efeitos sobre a biodisponibilidade dos fármacos dependem de sua absorção e eliminação, ingestão dos mesmos com alimentos, pH gástrico e urinário. Existem também fatores que interferem nas respostas aos fármacos, sendo etnia, gravidez, reações idiosincráticas, doença, idade e fatores genéticos. Efeitos da etnia. Etnia significa pertencer a uma raça. Os cidadãos de muitas sociedades modernas são solicitados a definir sua raça ou etnia a partir de uma lista de opções: negro, branco, mestiço, chinês, asiático. Os membros dos grupos autodefinidos chegaram, em alguns casos, a compartilhar algumas características com base na herança genética e cultural compartilhada. Mas há uma enorme diversidade dentro de cada grupo. Essa classificação pode dar alguns indicadores para a acessibilidade aos fármacos. Um exemplo é a evidência em que afro-americanos com insuficiência cardíaca ganham uma vantagem em relação à mortalidade, com um tratamento com uma combinação de hidralazina associada a um nitrato, diferente dos americanos que não têm essa vantagem. Alguns efeitos adversos podem ser previstos com base na raça. Por exemplo, tem os chineses, diferentemente dos caucasianos, na maneira que metabolizam o etanol, produzindo uma alta concentração plasmática de acetaldeído que pode causar rubor, aquela cor avermelhada, palpitações que são manifestações clínicas da percepção dos batimentos do coração. Os chineses são mais sensíveis aos efeitos cardiovasculares do propanolol do que os caucasianos, enquanto os indivíduos afro-caribenhos são menos sensíveis, apesar da sua sensibilidade maior aos receptores beta-adrenérgicos. Indivíduos chineses metabolizam o propanolol mais rápido do que os caucasianos, indicando que a diferença está relacionada com as variações farmacodinâmicas na sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos ou em etapas anteriores. A efetividade do gefitinib no tratamento de pacientes com tumores de pulmão avançados foi desapontador, mas em cerca de 10% dos pacientes os tumores pulmonares reduziram-se com rapidez. Pacientes japoneses são 3 vezes mais prováveis, assim como os caucasianos, de entrar nesse grupo. A diferença mais evidente é que pacientes que respondem bem têm mutações específicas ao redor para o fator de crescimento dérmico. É provável que muitas dessas diferenças étnicas sejam de origem genética, mas fatores ambientais, por exemplo, os relacionados com a dieta, possam contribuir. Gravidez. A gravidez pode afetar tanto a gestante quanto o feto, causando divergências fisiológicas que influenciam na distribuição dos fármacos. Durante a gestação, a concentração plasmática de albumina é reduzida, induzindo o fármaco a se ligar à proteína. O débito cardíaco aumenta, fazendo com que haja uma elevação do fluxo sanguíneo renal e GRF, taxa de filtragem regular, causando a eliminação dos fármacos.
As moléculas lipofílicas atravessam facilmente a barreira placentária, enquanto a transferência de drogas hidrofóbicas são lentas. Isso faz com que haja limitação à exposição do feto com o fármaco, logo após a dose única materna. A barreira placentária expele alguns fármacos de maneira efetiva, fazendo com que eles sejam administrados cronicamente à gestante sem afetar o feto. Porém, esses fármacos transferidos ao feto demoram a ser expelidos. A atividade da maior parte das enzimas metabolizadoras dos fármacos no fígado do feto é menor comparado com o fígado de adulto. No feto, os rins não são uma boa via de excreção e, por isso, os fármacos eliminados vão para o líquido amniótico, que são ingeridos pelo feto. Reações idiosincráticas são efeitos incomuns, em geral nocivos, do fármaco que ocorrem em uma pequena proporção de indivíduos. Em muitos casos, anomalias genéticas são as responsáveis. A deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase é a base para a maioria das formas conhecidas de reações adversas. Várias outras doenças causam reações idiosincráticas. Isso inclui a hipertermia maligna, uma reação metabólica a fármacos. Doença. A síndrome nefrótica altera a absorção do fármaco devido ao edema da mucosa intestinal. Essa absorção é alterada por meio de mudanças nas ligações albumina-plasmática, causando insensibilidade aos diuréticos. O hipotireoidismo está associado ao aumento da sensibilidade a muitos dos fármacos utilizados por motivos pouco compreendidos. Outras doenças, embora raras, são importantes porque ilustram os mecanismos que podem comprovadamente ter aplicação mais ampla. Efeitos da idade. A eliminação dos fármacos é menos eficiente em neonatos e pessoas idosas. Isso demonstra que a idade tem extrema importância sobre a ação dos fármacos. Normalmente produzem maior efeito e também mais prolongados. Efeito da idade sobre a excreção renal. A função tubular em recém-nascidos é reduzida em comparação aos adultos. A taxa de filtração glomerular, TFG, é cerca de apenas 20% dos adultos. A gentamicida é um antibiótico que nos bebês prematuros tem duração de 18 horas, enquanto nos bebês a termos a duração é de 10 horas e nos adultos de 1 a 4 horas. Após os 20 anos de idade, a TFG começa a diminuir de forma gradativa. Aos 75 já está pela metade. Devido a essa redução, a taxa de depuração nos idosos também é reduzida. Se as doses diárias não forem reduzidas gradativamente ao longo dos anos, o aumento da concentração plasmática pode causar problemas muito comuns na população geriátrica. A digoxina é um fármaco para controle de insuficiência cardíaca. Altas concentrações plasmáticas desse fármaco podem causar toxicidade glicosídica. Várias enzimas importantes têm baixa atividade em neonatos, principalmente nos prematuros. Essa relativa deficiência na atividade de conjugação pode gerar várias consequências para o recém-nascido, como a kernicterus, que é a impregnação da região do cérebro com altas concentrações de bilirrubina não conjugada, podendo gerar sintomas de pele e olhos amarelados. Com o avanço da idade, há elevação do volume de distribuição dos fármacos lipossolúveis e redução vagarosa das enzimas microssômicas hepáticas. Como consequência disso, há aumento da meia-vida de determinados fármacos. Esses fatores, somados à administração de benzodiazepínicos, podem causar efeitos indiciosos, podendo ser atribuído de forma equivocada aos idosos problemas de memória, quando, na verdade, ocorreu um acúmulo de concentração do fármaco. Fatores genéticos. Foram realizados estudos em gêmeos idênticos e não idênticos que mostraram que muitas variações individuais são definidas pela nossa genética. Assim, um teste realizado com 2 fármacos distintos mostraram que as variações individuais são até 22 vezes maiores em gêmeos idênticos. Para conseguirmos entender um pouco melhor sobre esse assunto, devemos lembrar da genética básica. Sabemos que as mutações alteram a sequência de bases do DNA, podendo ou não influenciar na mudança da codificação dos genes, o que pode ser benéfico ou não. Por exemplo, o gene ligado ao X para G6PD, onde a deficiência dessa enzima pode gerar uma resistência parcial à malária, à custa da suscetibilidade à hemólise na resposta ao estresse oxidativo.
Esses genes podem desaparecer em gerações futuras ou não, devido à seleção natural. Quando há preservação do gene, e isso se torna comum para a população, chama-se de polimorfismo equilibrado. Esse polimorfismo pode afetar a suscetibilidade individual das reações adversas aos fármacos, dependendo ou não da dose, envolvendo farmacocinética e farmacodinâmica. Há um grande interesse sobre o enfoque do genoma para o polimorfismo de um único nucleotídeo, como meio de prever a suscetibilidade dos efeitos adversos. É provável que os genes transportadores sejam juntos com os genes receptores, criando uma definição de haplótipo. O único jeito de comprovar é através de estudos clínicos frequentes. Se bem-sucedidos, poderão substituir o enfoque empírico para a seleção dos fármacos.